Bom, então a gente basicamente vai continuar, né? E essa aula basicamente termina só a aula que vem. Termina no sentido de finalizar a compreensão mais total, né? Do argumento radiação de corpo negro. Então, basicamente são 3 aulas voltadas à compreensão da radiação de corpo negro. Então, para começar, né? Voltei a colocar uma imagem ali de uma vela, de uma de uma de um cadinho, né, de uma fornalha e uma lâmpada incandescente, né? Como a gente pode notar, né, essas três fotografias emitem luz própria, né? Ou seja, eu não preciso de uma luz externa para fotografar tais objetos. Bom, para quem mexe com fotografia sabe que essas fotografias, né, de boa qualidade são difíceis de fazer, né, já que a iluminação é pouca, né, e o range, né, de espectro é mais definido. Mas não estou aqui para falar de fotografia, mas se a gente observar essas imagens, né, nós notamos que os corpos a uma certa temperatura, né, emitem luz visível e a gente consegue, né, enxergar. No fundo, a gente faz uso, né, dessa propriedade para iluminar a nossa casa, né? Hoje, outras formas de iluminação, de fontes luminosas, mas quando acaba a luz a gente usa a vela, né? Em alguns lugares ainda existia a lâmpada incandescente, enfim. Sem falar no fogo, né? Na fogueira, para iluminar e aquecer e preparar a comida, né? Bom, vamos lá. O que a gente viu na aula passada, né? A gente, né, montou um entendimento matemático, digamos assim, para escrever a radiação de cargas aceleradas, ok? E isso estava relacionado, né, com uma certa densidade de radiação. E a gente achou como, né, 1 sobre 8π, que multiplica o campo ao quadrado elétrico mais o campo magnético. A gente também, né, achou uma taxa de radiação de energia e por fim, né, a gente falou sobre emissão e absorção de radiação por superfícies, né, chegando numa relação, né, que me dava a energia total, né, por segundo, por metro quadrado ou por centímetro quadrado. É basicamente um fluxo de energia, né? Lembrando que é a quantidade de energia, né, que atravessa uma região espacial durante um certo intervalo de tempo. Então, esta nova unidade, digamos assim, física, talvez seja nova, né? Então, leva um certo tempo, né, para a gente acostumar com essa nova variável física, né? Bom, enfim, então o resultado principal, né, é que essa energia está relacionada à constante de Stefan Boltzmann, um número, né, que varia de 0 a 1, né, que é a taxa de emissão, e depois a temperatura elevada à quarta, ok? Então até aí foi o que a gente viu na aula passada. Então, no fundo, né, a gente
está em busca de uma interpretação melhor para a radiação de corpo negro. Bom, mas ainda não tinha dito, né, o que é um corpo negro, né? Então, na sua definição, então um corpo negro, né, ou um corpo, né, cuja superfície, né, tem a propriedade de absorver toda a energia incidente sobre ela, é denominado então um corpo negro. Também a gente pode pensar que ele tem a capacidade de emitir também toda a energia da sua superfície, né? Então, a principal característica é absorver toda a energia. E isso pode ser determinado, né, por esse número A, né, de absorção. Então, se a absorção é igual a 1, então aquele fator, né, deixa eu fazer uma seta aqui. Aquele fator, né, aquela letra que multiplicava aqui a energia, né, esse fluxo de energia aqui, é igual a 1, então esse valor aqui, sigma t a quarta, é máximo, né? Então, quando essa quantidade é máxima, esse cara é um corpo negro, ok? Então, se a absorção é máxima, ou seja, A igual a 1, a emissão também é. E da lei de Kirchhoff, seria o mais eficiente dos absorventes e também o mais eficiente dos emissores. Estou falando emissão e absorção de ondas eletromagnéticas. Aí, no caso, a gente basicamente vai tratar da faixa do visível para cima, ok? Então, se E igual a 1, ou seja, se a emissão é total, então essa energia, né, por segundo por metro quadrado é sigma T elevado à quarta, né? Ou seja, a potência radiana, né, por centímetro quadrado, que vai ser o mesmo, né, para todos os corpos negros, a mesma temperatura. Por quê? Né? Aqui, nesta equação, lembrando que sigma é uma constante, não tem um outro argumento ou uma outra variável que diferencia um material de outro, ok? Então, essa expressão, né, na sua forma mais simples, está dizendo o quê? Né, que a energia que passa por uma seção de uma área durante um certo intervalo de tempo, ela é máxima quando é proporcional até a quarta. Isso independe, né, de qual material que eu estou dizendo. Se essa emissão é máxima, então ela independe da característica do material. Ou, em outras palavras, não existe uma variável aqui que diferencia um material do outro. Então, né, as propriedades da radiação vai depender somente da temperatura. E como a gente, né, viu no início da aula, uma vela acesa, né, uma barra incandescente, né, todos eles são exemplos, né, de uma radiação de corpo negro, ok? A diferença é que em alguns casos, né, a minha emissão ou a minha absorção não é máxima, né, é uma fração disso, né, 0,8, 0,7, vai depender do material, ok? E aí, isso, né, vai depender, sim, do material, mas não está expresso aqui. Bom, quando a gente, né, fala de onda eletromagnética, a gente tem que lembrar que uma onda eletromagnética, do ponto de vista da física, ele está relacionado às grandezas espaciais e temporais, né? Então, uma dessas grandezas, né, é o comprimento de onda, que está relacionado com
com o espaço, né, que essa onda ocupa, ou pelo menos o espaço que uma quantidade, né, um pedaço dessa onda ocupa. E uma outra característica das ondas em gerais é uma característica temporal, né? Quanto tempo, durante quanto tempo, né, ela ocupa aquele espaço físico. Então, essas são as características, né, da onda. Então, a distribuição espectral, né, digamos assim, da variável que a gente está querendo encontrar, né, ela de alguma forma deve depender, né, do comprimento de onda, certo? Depois a gente vê se isso está relacionado também ao tempo, né, não só a parte espacial, mas a parte temporal também. Então eu posso, né, escrever, né, uma quantidade, né, que seja I de t, né, que depende de lambda, e se eu fizer, né, a quantidade I t de lambda, né, então eu posso relacionar essa quantidade com a energia emitida por segundo em radiação, né, num certo intervalo de comprimento de onda, lambda mais d lambda, ok? Ainda, né, através de uma superfície de área definida a uma certa temperatura. Então, no primeiro momento, né, se eu voltar aqui a expressão, eu tenho uma expressão que me dá, né, a energia, ou fluxo de energia pelo tempo, que depende somente da temperatura. Então agora a gente quer tentar verificar se há uma relação com o comprimento de onda, ou verificar, ou estudar essa dependência com o seu comprimento de onda, ok? Então, as primeiras medidas que foram realizadas, né, para determinar esta quantidade aqui foi feita por Lummer, né, e Princhen em 1899. Então, basicamente, né, eles usaram um espectro, um prisma, para separar, né, os comprimentos de onda e, a partir daqueles comprimentos de onda, fazer uma distribuição espectral. Ou seja, eu separo, né, a luz ou o feixe da radiação incidente, né? Vamos pensar na vela. Eu tenho uma vela, essa vela está emitindo luz, só que em muitos comprimentos de onda. Então, para eu conseguir fazer medidas em determinados comprimentos de onda, eu tenho que, como se diz, abrir, né? Ou desmembrar, né, esses comprimentos de onda, de tal forma que eu possa verificar. Então, eles fizeram essas medidas em 1899, né, e também com uma adaptação para poder executar as medidas no infravermelho. Né? Então, basicamente, usa, né, o prisma de Newton para separar as cores, e cores, né, para um físico, são comprimentos de ondas diferentes. E se o detector for suficiente, eu posso verificar que, além de desmembrar as cores, né, do vermelho ao violeta, eu posso, se o meu sensor for capaz, detectar ondas no infravermelho também, ok? Então, basicamente, esses dois foram os que executaram essa medida pela primeira vez, ok? Então, os resultados que eles obtiveram foram o seguinte, né? Então, aqui eu tenho, né, o fluxo de energia, né, por unidade de tempo, né, pelo comprimento de onda. Então, quando eu varro, né, diversos comprimentos de onda,
medindo, né, a intensidade, eu verifico, né, curvas desse tipo aqui. Né? Então, deixa eu fazer uma seta aqui de novo. Verifico curvas, né, desse tipo aqui. Se a gente notar, esta região aqui é a região, né, do visível. Se eu tenho aqui 1 micrômetro, significa que eu tenho 1000 nanômetros. Então, né, mais ou menos na metade disso, eu vou ter 500 nanômetros ou nanômetros. Né? Então, esta por aqui, né, é a região do visível. Um pouquinho para cá, eu já estou entrando no infravermelho, ok? Então, essa é a distribuição espectral da radiação de corpo negro, mas não só isso. Em várias temperaturas, ou seja, um objeto, né, que está a uma temperatura de 1250 kelvins, né, emite, né, a sua radiação ao variar do comprimento de onda, mais ou menos como essa primeira curva de baixo. Aí, se eu aumentar a temperatura, eu verifico, né, que essa quantidade de energia por unidade de tempo, né, essa curva, né, essa curva espectral, essa distribuição aumenta, né, o seu valor máximo. Se eu aumento ainda mais a temperatura, esse pico aumenta ainda mais, né, e assim por diante, né. Aqui a curva de 2000 kelvins, e aí 2000 kelvins ou graus Celsius, né, depois que eu passo de 1000, né, não faz muita diferença aquele 273 é lá. Mas enfim, a gente sempre tem que pensar em valores de temperatura absoluta, ou seja, em Kelvin, né. Bom, então aqui nós temos, né, curvas diferentes para a distribuição espectral da radiação de corpo negro, diferentes temperaturas, e se eu me fixar em um determinado comprimento de onda, por exemplo aqui em 2 micrômetros, né, eu verifico, né, se eu pôr um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, cada um desses pontos aqui está relacionado a uma certa temperatura. Aí eu vejo que mais ou menos, né, o espaçamento aqui é parecido, né? Então a gente pode, né, dizer, né, que a intensidade cresce com a temperatura, ok? Então aproximadamente a distância entre esses pontos aqui está, né, crescendo conforme cresce a temperatura, considerando que eu estou usando um intervalo de temperatura de 250, né? Então aqui é 1250, mais 250 dá 1500, mais 250, 1750, mais 250, 2000, ok? Então, basicamente, né, para um lambda fixo, eu verifico um crescimento, né, proporcional ao tempo, à temperatura, desculpa, ok? Bom, falar mais algumas características desse gráfico, daí eu mostro uma simulação. Né? Então, se eu fizer, né, a integral, né, sobre todos os i, t de lambda, né, então isso significa a área sobre a curva, né? E essa grandeza, então, ela vai crescer com t elevado à quarta. Né? Isso não é uma análise instantânea, digamos assim, visual. Então, a gente teria que calcular a área sobre essa curva, calcular a área sobre essa curva, sobre aquela e sobre aquela, e aí fazer um gráfico, né, em função da temperatura. Aí a gente ia anotar que a área, né, desta daqui ou das outras cresce com uma proporção que vai conter a quarta, ok? Bom, também, né, a gente nota, né, que para valores que o espectro, né, se desloca para valores menores quando a temperatura aumenta. Então, se eu voltar um pouco aqui, eu vou notar que o ponto máximo, né, da distribuição, por exemplo, para 1250 graus Kelvin, eu vou ter um máximo aqui.
quando eu aumento a temperatura, esse máximo foi para cá. Se eu aumentar a temperatura, esse máximo foi para lá, e esse máximo se desloca para cá a 2000 graus. Então, a outra coisa que a gente está observando aqui é que o comprimento do lambda máximo, ele se desloca, né, para valores menores de lambda, ok? Então, ele vai com o inverso da temperatura. Bom, por que a gente, né, comenta tanto esses detalhes, né? Porque esses resultados foram os resultados experimentais, né? E esses resultados, mesmo que colhidos, né, ou executados lá em 1800 e pouquinho, são resultados que, né, a gente consegue reproduzir até hoje. Então, digamos assim, um resultado experimental, uma vez que ele é que é possível repetir, né, esse experimento, seja em Maringá, seja em Tóquio, seja, né, em qualquer, né, outro. Eu estava tentando lembrar mais uma cidade da Casa de Papel, né? Oh, meu Deus, me fugiu. Bom, se o experimento é repetível, né, reproduzível em diversos locais, então esse experimento é uma interpretação da física que tem por trás. O segundo passo é dar uma interpretação físico-matemática para esse comportamento. Então, basicamente, os dados experimentais são esses, né? Qual que será a melhor interpretação para justificar tal comportamento, ok? Se a gente relembrar lá em física moderna, né, os experimentos levaram à conclusão de que não existia éter, ok? E que a velocidade da luz era a mesma em qualquer referencial. Então, a partir desse resultado experimental, é necessário rever, né, os conceitos de física matemática, ou a matemática da física, para que, né, chegue a uma resposta mais correta possível. Aqui não é diferente, né? Os resultados, né, experimentais são esses, então a gente tem que ir à procura de uma interpretação. Bom, então aqui eu tenho, né, uma curva, né, de uma radiação de corpo negro, que é uma simulação, né, que tem no site do petcolorado.edu. No final do slide tem o endereço, aqui em cima também tem. Então, tem várias simulações, vocês já devem conhecer este site, né? Então, aqui eu tenho mais ou menos, né, a região do visível, né, do violeta até o vermelho e do infravermelho em diante, ok? Então, aqui identificado, né, ultravioleta, visível e o infravermelho. E aqui ele me dá, né, uma barrinha que está relacionado à temperatura. E essa temperatura, ele dá como exemplo algumas coisas. Por exemplo, né, a Terra, né, que está a uma temperatura de aproximadamente 200 Kelvin, né, tem a sua distribuição espectral praticamente plana, ok? Então, conforme, né, eu vou aumentando a temperatura, eu vou já conseguindo, né, perceber, vamos pensar aqui em mil graus, veja que, ops, passou, veja que eu tenho uma distribuição já aqui, né, lá embaixo, né, quando a Terra, essa distribuição está bem lá embaixo, ok? Então, né, o ponto máximo está no infravermelho. Então, quando eu vou aumentando, né, aumentando a temperatura, então, por exemplo, no êmbolo, né, da lâmpada incandescente, eu estou aproximadamente a 3.000 graus, ok? Então, perto, né, do filamento,
essa é mais ou menos essa temperatura. E aí eu notaria, né, uma distribuição espectral mais ou menos dessa forma, onde o máximo, né, está ainda no infravermelho, né, com comprimento de onda de 966 nanômetros. Se eu aumentar, né, mais essa temperatura, até chegar próximo da temperatura do Sol, né, vamos fixar aqui, que está perto, né, dos 6.000 graus kelvins, ou Celsius, né, aí não faz muita diferença. Então aqui eu já começo a entrar, né, na região do o máximo, né, desta distribuição já está na região do visível, ok? Então eu tenho o máximo lá. Aqui a unidade dessa densidade de potência não é tão importante no momento agora. O interessante é a gente notar aqueles detalhes que eu falei, né? Que ao aumentar a temperatura, né? Se a gente seguir, né, o comprimento de onda, conforme vai aumentando a temperatura, esse comprimento de onda vai se deslocando, né, para valores menores de comprimento de onda, ou seja, ele vai com o inverso da distância. Se eu notar também, né, a área, né, e aqui seria, né, a intensidade, né, esta área aqui também cresce, né, com a temperatura elevada à quarta, né? Só para a gente brincar, vamos subir lá para a estrela Sirius, ok? Então, a estrela Sirius vai ter uma distribuição aproximadamente assim, ok? Mas, né, os espectros que nos interessam geralmente é o do Sol, né, e de objetos que estão aproximadamente a essa temperatura, porque temperaturas entre, né, 0 graus Celsius e temperaturas até 2, 3 mil graus, né, são temperaturas que relativamente fáceis da gente reproduzir em laboratório, né? Então, essas temperaturas são fáceis, né, e não são difíceis de a gente perceber, né? Então, aqui é mais uma simulação que tem uma equação, que é o que a gente vai chegar, que determina esse comportamento, né? Então, aqui a gente consegue ter uma ideia de como é a distribuição, né, da densidade espectral, né, ou da densidade de potência, né? Porque quando eu falo de energia pelo tempo, né, estou falando de potência, mas também é uma potência, né, que é limitada, né, a uma região do espaço, a uma área. Então, né, novamente, é uma nova variável. Ok? Isso daqui é só para exemplificar, né, que, né, algumas distribuições, como uma lâmpada, né, o Sol, ok? Veja que outra coisa que a gente pode notar, né, por exemplo, uma lâmpada, ele tem basicamente a maior parte da sua distribuição na região do infravermelho, ok? E o Sol também, né, tem uma grande quantidade de radiação no infravermelho, certo? No sentido que a gente relaciona, né, esses objetos a, a temperatura corporal, né? Esses, esses, esses objetos nos aquecem, digamos assim, ok? Então eu vou só voltar aqui, para a cena 1, e vou voltar aqui para a transparência. Uma janela. Ok. Bom, ok, né, dá para ter uma ideia um pouco melhor, né, desta distribuição. Então, no fundo, o que a gente vai tentar fazer, e vai acabar só na aula que vem, é qual equação
física que descreve exatamente esse comportamento. Então, esse é o nosso objetivo desde o início, ok? Bom, e é isso, né, que a gente quer chegar. Esqueci, né, só de comentar, né, então o que a gente, né, percebe normalmente é que se a temperatura de um objeto aumenta, né, ele parece emitir mais calor, ok? Vamos pensar, né, no ferro, né, que segura a panela, né? Então a gente sabe que quando a gente acabou de desligar o fogo, né, aquele ferro está emitindo bastante calor. Apesar de ser um ferro tratado, a não ficar incandescente, né, a temperaturas, né, tão baixas assim. E outra coisa que a gente percebe, né, que se a temperatura aumenta, ocorre uma mudança de cor, né, no objeto. Por exemplo, uma barra de ferro que antes tinha uma cor acinzentada, uma cor prateada, ao aquecer, ela começa, né, a incandescer, a emitir luz no visível, também no visível, e a gente começa a perceber que quanto mais a gente aquece, essa coloração vai tendendo para o azul. Então a gente imagina, né, que a coloração azul seja a coloração com maior temperatura, né? E se a gente verificar, né, o gás, né, da nossa cozinha, né, quando ele de propósito ele é construído para gerar uma chama azul, né? Então os bocais, a configuração, né, daquilo ali, a própria química, né, do gás, né, ele é pensado para obter a máxima eficiência, ou deveria ser assim. E a gente também nota, né, que quando o gás está acabando, né, ou seja, a proporção, né, de gás e do volume de ar que tem dentro do botijão, está acabando, aquela chama vai ficando mais amarelada, né? Então a gente, né, para quem é macaco velho, digamos assim, sabe que o gás está acabando, né? Então providencia já, deixa separado uns 100 reais aí, né, para comprar gás, porque o negócio está caro, ok? Bom, até aí tudo bem. Isso acabou sendo uma revisão, né, do que a gente já tinha visto. Então agora a gente vai tentar imaginar como construir, né, alguma coisa um pouco mais física para descrever aquela curva de distribuição. O corpo negro ele também é idealizado, né, mais ou menos assim, né? Então, se eu tiver uma cavidade, né, basicamente em alguns livros trata esse objeto, né, como é chamado de cavidade ou radiação por cavidade, significa mais ou menos uma configuração assim. Imagina que eu tenho um objeto, né, que tenha uma pequena abertura. E a radiação incidente, né, nesta abertura, ela sofre, né, muitas reflexões dentro das paredes, né, desse meu objeto. E ao sofrer muitas reflexões, ela vai perdendo ou transferindo energia para o objeto, né, para a câmera, né? E isso acaba que uma pequena fração, né, vamos pensar em luz, radiação, uma pequena fração retorna, né, chega a voltar pela cavidade, ok? Então, essa fração é tão insignificante que a gente considera que ele absorve toda a energia radiante que entra por essa cavidade. Então, isto, né, é uma interpretação já um pouco mais física, né, construtiva, digamos assim, de como seria um corpo negro. Ou seja, toda a radiação que eu estou emitindo, né, por esta cavidade, ela é absorvida pela cavidade. Obviamente, isso vai transformar
vai elevar, né, a temperatura desse objeto. O mesmo acontece, né, se agora eu só aqueço tal objeto, né? Então, com o aquecimento desse objeto, a gente sabe que, né, as superfícies vão emitir radiação, né? E, né, depois de muitas reflexões, parte desta radiação sai, né, pela cavidade. Então, isso seria uma visão ou uma construção física para entender um objeto, né, de corpo negro, do ponto de vista da absorção e do ponto de vista da emissão, ok? Então, a absorção, a radiação entra pela cavidade, sofre inúmeras reflexões e perde energia sem sair. Ou seja, a absorção, né, a variável absorção é igual a 1. E emissão, né, as paredes, né, são aquecidas, né, as paredes emitem radiação e uma fração, né, dessa radiação consegue sair. Então, isso seria do ponto de vista da emissão, ok? Então, a gente vai tentar, né, relacionar o espectro emitido, né, com um certo fluxo, né, que a gente já vem falando, escrevendo da seguinte forma, né, um ρ de t, que depende de lambda dt, num certo intervalo de lambda mais d lambda. Lembrando que os dados, o resultado experimental é um resultado que depende do comprimento de onda, né? Para determinar as curvas de radiação, eles passaram a radiação por um prisma, separando, né, e determinando, obviamente, o comprimento de onda para cada unidade medida disso, ok? Então, se a gente escrever, né, que existe, né, uma expressão ρ de t d lambda, ρ de lambda d lambda, né, que é a energia contida, né, em 1 centímetro cúbico de cavidade, no intervalo entre dois comprimentos de onda, ou seja, lambda mais d lambda, ok? Que de alguma forma vai ser proporcional à nossa quantidade de energia que é medida, ok? Então, eu tenho uma quantidade medida, e eu quero escrever, então, uma função matemática que me leve a esta quantidade medida, ok? Então, o primeiro, né, a propor algo para explicar, né, foi Wien. Só ver um negócio, ok. Então, segundo Boltzmann, que a gente vai recuperar na aula que vem, né, existiu uma relação, né, entre essas energias, né, a energia emitida por centímetro ao quadrado por segundo, né, que era sigma t elevado à quarta quando a emissão era total. Então, essa era a interpretação que a gente viu anteriormente, né? Isso era baseado no ciclo de Carnot. Então, Boltzmann também, né, chega a uma expressão que é sigma t elevado à quarta, só que, né, com um entendimento baseado na ideia de compressão e expansão, né, de um êmbolo, né, e, né, a construção é mais ou menos essa. Como eu disse, né, a aula é mais qualitativa e a gente vai tentando devagarzinho construir a matemática por trás disso, ok? Então, no caso, né, a ideia de Boltzmann, né, no processo de expansão e compressão, ok, o comprimento de onda era modificado, né, e isso era consequência do efeito Doppler, né, presente na reflexão do êmbolo, né, ok? Wien, né, então, em 1893, ele, considerando tudo isso, ele, né, basicamente de forma empírica, ele descreve, né, uma lei que é o seguinte:
Bom, o nosso ρ de lambda deve ser uma função de lambda et, ou do produto lambda t, que dividido por lambda quinta, ok? Então ele começa a dar uma interpretação um pouco melhor do que as anteriores, ou seja, existe uma função que é uma função de lambda t, mas não só isso, é uma função do produto lambda por t, dividido por lambda quinta, né? Então esta densidade, né, de energia aqui deve estar relacionada a uma expressão desse tipo. E essa interpretação de Wien, né, estava de acordo com as medidas, né, feitas por Lummer e Pringen, né, e o resultado foi mais ou menos esse daqui. Então, ele, né, faz o gráfico de lambda quinta vezes o ρ. Lembra que a intensidade era uma função dividida por lambda quinta, então se eu multiplicar, eu encontro a intensidade direto, né? Então ele encontra uma distribuição muito parecida, né, com o que era de se esperar. Ou seja, uma interpretação, né, desse tipo, né, f de lambda t dividido por lambda quinta dá uma curva, né, com essas características, né? Então ele estava no caminho certo. O problema é que ainda não tem uma expressão bem definida para quem que era o nosso f de lambda t. Aqui eu não vou me estender muito, porque tem uma parte matemática mais intensa ali no final, ok? Então, ele propõe uma forma, né, para distribuição espectral do tipo f de lambda t, né, mas o f de lambda t ainda não estava bem definido, ok? Então, agora, né, a gente vai tentar, né, tangenciar, e a palavra correta é essa, tangenciar, a teoria proposta por Hyland-Jeans, né, que vai levar aos mesmos resultados, ok? Porém, com uma construção diferente, ou seja, ele já começa a construir um pouco mais de física das radiações para chegar à equação mais completa, digamos assim. Então, para isso, a gente vamos considerar uma cavidade. A cavidade, eu me refiro, né, a este objeto aqui, ou seja, né, um objeto, né, com uma determinada cavidade, de paredes metálicas a uma determinada temperatura T, ok? Então, as paredes, né, emitem radiação térmica, né? Então, numa situação de equilíbrio, né, um estado estacionário é alcançado. Ou seja, eu tenho uma configuração, né, parecida com o caso do lado de cá. Então, eu tenho um objeto com uma determinada temperatura emitindo, né, radiação, ok? As ondas, né, que estão, se não ocorre, né, variação de temperatura, então as ondas que estão sendo emitidas e refletidas o tempo todo aqui está numa situação estacionária. Bom, o que significa, né? Significa que as ondas, para elas refletirem, né, uma das condições, digamos assim, é que as ondas, né, tenham comprimentos de onda que sejam proporcionais ao tamanho da parede. Em outro, vamos dizer de outra forma. Quem já fez aquele experimento, né, das ondas da corda? Eu não sei se vocês lembram, né? Você pega um fio, né, você vibra esse fio até formar, né, um nó, ok? E aí a gente sabe que esse nó, enquanto esse nó não se forma, as ondas, né, dentro desse, que passam nesse fio,
né? Se você estivesse aqui, eu mostrava, porque eu tenho na minha sala isso. As ondas que passam nesse fio, elas se destroem o tempo inteiro. Elas só, ou seja, a amplitude da onda, ela só é máxima quando eu tenho nós nas extremidades. Pode ser um nó, pode ser dois, completando um comprimento de onda. Então, a amplitude dessa onda só ganha amplitude quando os limites, né, dela estão relacionados à posição dos nós, ok? Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma onda, né, que tem um comprimento de onda de 10 centímetros, ela só vai oscilar com máxima amplitude quando os dois pontos de apoio, né, tiverem 10 centímetros ou 5 centímetros ou um múltiplo de meio comprimento de onda, entenderam? Então aqui é considerado essa questão também. Então se eu tiver uma onda eletromagnética em regime estacionário, né, então eu posso, né, tentar calcular quantas ondas tem dentro dessa cavidade, de tal forma que eu quantifique isso na forma de energia. Então basicamente esta é a ideia. Então para isso, a gente pode imaginar, em vez de uma cavidade circular, a gente pode imaginar uma cavidade que seja um cubo, ok? Um cubo, né, que tem um dos cantos, né, no sistema de referência XYZ, e esse cubo, né, tem limites, né, em arestas com tamanhos iguais a A, ok? Então, vai de 0 a A para X, de 0 a A para Y, de 0 a A para Z, ok? Então, o passo é calcular o número de ondas estacionárias, né, com nós nas superfícies. Se eu pensar aqui, ó, eu tenho esta onda, ela está indo desta face aqui até aquela face de trás. Então, ela está indo, né, ela bate na face de lá e volta, ok? Então, essa é uma onda estacionária para um determinado comprimento de onda. Aqui eu posso ter ainda uma onda saindo, né, desta parede aqui, indo para esta parede aqui, percorrendo esse caminho então, ok? Bate e volta, ou volta por cima ou volta por baixo, ok? Também em regime estacionário. E o mesmo, né, para as outras duas paredes. Então, essa configuração do cúbica é mais fácil para a gente entender isso daí. Como as ondas se cruzam, certo? Então, nessa configuração, então todas as ondas que saem dessa parede encontram a parede do lado oposto, ok? E vice-versa, as ondas que saem dessa parede encontram aquela parede lá. Por outro lado, né, para as outras quatro faces acontece a mesma coisa. Então, eu posso dizer que as ondas que estão perpendiculares entre si, elas não se recombinam de forma a existir uma interferência construtiva ou destrutiva, ok? Eu sei que eu estou me alongando demais, uma explicação que talvez seja simples. Então, né, o próximo passo, né, é calcular a energia média, né, dessas ondas num determinado intervalo de lambda a lambda mais d lambda e encontrar a densidade que a gente está procurando. Se eu conseguir encontrar, né, eu posso relacionar ao meu F, e aí eu volto na lei de Wien e escrevo, né, uma expressão matemática com um conceito físico um pouco mais refinado, digamos assim, ok? Então, basicamente, esta é a ideia. A gente, de alguma forma, calcula o número de ondas, né, entre o intervalo lambda e lambda mais d lambda. Bom, vocês sabem, né, o porquê disso, porque eu posso relacionar isso com uma integral, né? Calcula a energia média, né, dentro desse intervalo aqui
encontro a minha densidade e aí obtenho a minha função que vai determinar a distribuição espectral, ok? Então, para isso a gente considera uma caixa cúbica, né? Isso que eu já tinha dito. As ondas não vão se misturar, não vai ocorrer interferência construtiva ou destrutiva entre, né, as faces que estão perpendiculares entre si. Então a gente pode tratá-las independentemente, né? A gente vai considerar só as ondas estacionárias, né, com pelo menos um nó nas extremidades, né? Ou seja, né, se eu pensar nesta onda aqui, né, eu poderia pensar que pelo menos tem, né, uma onda assim, ou também pode ter aqui já sacaneou eu. Aí pode ter uma onda com um nó, com dois nós, e aí um número muito maior de nós, ok? Então essa é a ideia. Então as ondas estacionárias com pelo menos um nó nas extremidades, x igual a 0 e x igual a A, por caso da variável x, y igual a 0 e y igual a A, e a mesma coisa para o z. Né? Então, a gente considera a radiação de comprimento de onda um determinado comprimento de onda, e a gente vai tentar escrever para esse comprimento, depois estender isso para um número muito grande de comprimentos de onda, ok? E a gente sabe, né, que a distância entre dois nós, a menor distância entre dois nós, está relacionada a meio comprimento de onda, ok? Bom, então aqui eu tenho um comprimento de onda completo, né, tenho um nó, outro nó aqui. Mas eu ainda tenho um nó aqui no meio, né, para que essa onda seja... E agora os desenhos vão se sobrepor. Vou tentar desenhar. Sejam estacionários, ok? Bom, dando um salto, né, mas isso não é difícil de enxergar se a gente voltar lá, quando Maxwell escreve as ondas eletromagnéticas, a gente pode relacionar o campo elétrico. Lembra que lá atrás a gente falou que o campo elétrico ao quadrado está, né, relacionado a esse tipo de energia? Paciência que eu acho que a aula um pouco é maior hoje. Então eu posso escrever o E de x de t como sendo um A seno de 2πx sobre lambda, no caso o lambda x, mais uma parte relacionada à contribuição temporal, seno de 2π ft, né? Ou aqui seria nosso ômega t, né? 2π vezes o tempo. O mesmo, né, vai valer para o campo elétrico na componente y e z, aqui é z, tá? Eu errei. Não sei se vocês lembram, né? Quando eu tenho uma onda assim, eu posso relacionar linhas, vou tentar fazer aqui, de campo elétrico que vai determinar esta onda, ok? Então aqui, ó, né? Esse daqui é o comportamento, né, da onda. Obviamente, meu desenho podia ter ficado um pouco melhor. Bom, só para relembrar, né, que a onda, né, tem componentes de campo elétrico e de campo magnético descrito por esse tipo, né, esse conjunto de equações. Então eu vou ter algo para o x, para o y e para o z. Aqui também, né, faltou escrever o bendito z. Enfim, onde A, B e C vão ser a amplitude, né, dessas ondas
aqui, ok? A altura dessas ondas. Bom, então isso a gente sabe escrever, né, lá do eletromagnetismo. Aí as quantidades que estão relacionadas à parte espacial é o seno de 2πx sobre lambda_x, seno de 2πy sobre lambda_y, né, e seno de 2πz YZ, tem que corrigir isso daqui também, ok? Né, e todas oscilam com uma determinada frequência. E essa frequência está relacionada também ao comprimento de onda. Então, como eu tenho um comprimento de onda relacionado, né, então a quantidade seno de qualquer coisa aqui, que é um número adimensional, a função seno, né, de qualquer coisa é um número adimensional que vai de menos 1 a 1, né, então ela vai se anular para qualquer múltiplo inteiro de π, ok? Então quando, né, toda essa quantidade aqui for um múltiplo inteiro de π, essa quantidade vai se anular, ok? Então eu posso escrever que 2π, 2x sobre lambda, quando for 0, 1, 2, 3, anula, né, esta equação aqui. Isso significa, né, valores zero, né, para amplitude, ou seja, onde que eu estou tentando, no fundo, relacionar onde estão os nós, né, dessas ondas. Então, a onda estacionária com nós fixos estão separados por um lambda sobre 2, ok? Eu consigo, né, através daquelas equações, escrever... não tentem resolver mentalmente essa expressão, ok? Porque isso não é importante. É importante acompanhar o raciocínio, tá? Então, eu escrevo uma função de onda para o campo elétrico. Agora, eu tenho que relacionar essas ondas de forma que elas sejam estacionárias no intervalo entre 0 e A, ok? E verificar se eu acho uma relação matemática entre essa quantização, né, entre esses nós, sempre para um determinado lambda. Aí depois eu vou estender isso para uma quantidade, para o intervalo entre lambda e lambda mais delta lambda, né? Então, para assegurar a presença dos nós nas paredes, né, a gente tem que impor, né, que 2x sobre lambda vai ser igual a um nx. E esse nx, né, vai valer 0, 1, 2, 3, alguma coisa, né, desse tipo, ok? Então, a gente, né, pode relacionar esses nós. Aqui tem, né, um triângulo de ângulos aqui, né, que é a soma dos quadrados dos ângulos aqui, que me diz que, né, 2a sobre lambda está relacionado a essa raiz de nx quadrado mais ny quadrado mais nz quadrado, ok? Que vai levar a um resultado, né, que é uma frequência permitida. Então, ni, que é c sobre lambda, mas o lambda está relacionado com a equação anterior, vai ser c dividido por 2a vezes esta raiz aqui, né? Então, agora, né, a gente tem que contar um número, né, dessas frequências, né, em um determinado intervalo, ok? Então, agora, basicamente, a gente encontrou a relação que esses nós, que esses nós têm para que a onda seja estacionária. Ou seja, a propagação da onda do campo elétrico, daquela onda elétrica, tem que ter nós definidos, e esses nós, né, são quantizados. Eu não consigo um número contínuo de nós, né, mas um número discreto de nós. E a distância, digamos assim, entre um nó e outro, se eu pensar numa propagação radial, então é equivalente dizer que o raio, né, dessa propagação, né, é dado por esta raiz, que está relacionado ao número inteiro desses nós, ok? Basicamente é assim, eu só consigo construir uma onda que seja estacionária
Se os números, né, esses números inteiros lá do seno de 2 π, né, sejam 1 aqui, 1 e 1, ou seja, 1, 0 e 0, ou seja, 0, 1 e 0, 0, 0 e 1. Então, qualquer, né, combinação dessas daqui vai me produzir uma onda estacionária. Isso seria o resultado em 3 dimensões, né, para aquele resultado anterior. Então, cada ponto corresponde a uma frequência permitida, né, dentro, né, daquela configuração. Então, o número de frequências, né, é igual ao número de pontos, né, situados entre R mais DR. Veja que o livro faz uma mudança de variável. Eu poderia, né, abrindo aspas aqui, omitir, né, todo esse cálculo aqui e ir para o resultado final. Mas é interessante notar como, né, ele constrói isso. Isso a gente vai usar lá no futuro, ok? Então, se eu conseguir calcular esta quantidade entre R e um R mais um DR, ou seja, agora eu saio da ideia superficial e passo por uma ideia volumétrica, né? Então, eu vou tentar valutar, né, calcular isso entre duas distâncias, e essas duas distâncias me determinam um volume, ok? E esse NR, então, é o volume, né, que está contido entre duas esferas de raio R e R mais DR, ok? Isso, né, dá como resultado, vamos pensar aqui nessa parte final, como um πr quadrado sobre 2 dr, ok? Da equação anterior, a gente também pode relacionar o nosso R a 2A sobre C vezes a frequência, ok? Que é só invertendo a equação 6 aqui, ok? Bom, se este volume, né, mesmo que seja do ponto de vista radial, ele deve dar a mesma ideia do ponto de vista de frequência ou do comprimento de onda, certo? Então eu escrevo nni dni como sendo π sobre 2, né? Vou passar para a última expressão, ok? Então, no fundo, vou só reproduzir o que a gente chegou aqui, né? Então, no fundo, eu precisava de uma expressão matemática, ou seja, f de lambda t, que me desse, com base, né, um pouco mais física, uma interpretação das ondas eletromagnéticas que se refletiam dentro da cavidade, ou seja, dentro do corpo negro, né? Isso eu fiz construindo ondas estacionárias em 3 dimensões e calculando, né, um elemento de volume dessas ondas estacionárias. E aí eu chego, né, a um valor, né, que é n dni, que é 8π a ao cubo. Veja que a ao cubo, né, é o volume, né, do cubo, ni elevado ao cubo dividido por c elevado ao cubo. Veja que essa razão, né, ni por c, né, está relacionada à razão frequência, né, e comprimento de onda, ok? Então, a gente não encerrou essa aula, né? Então, a gente nota que esta função que a gente achou, ela independe, né, da forma e vai depender, né, só do volume. Ou seja, quando independe da forma, significa eu posso considerar tanto um volume radial quanto um volume cúbico, que o resultado final nos leva à mesma coisa. Aí o que vai faltar? Vai faltar, na próxima aula,
a gente, né, dá uma interpretação para essa equação para nos levar à função f de lambda_t, ok? Então, a gente está bem perto, né, de demonstrar uma expressão, né, que explique definitivamente a distribuição espectral da radiação de corpo negro.